Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Que maravilha! Graça e paz a vocês aqui na igreja. Graça e paz a você que me assiste pela internet em rede mundial. Você que me assiste agora pelo nosso site, graçaapostolado.com. Você que me assiste pelo Facebook já há muitos anos, Graça e Paz. Você que me assiste pelo nosso grupo MGA no WhatsApp. Você que me assiste pelo YouTube, em rede mundial. Graça e paz a vocês, amém? Sou o apóstolo Marcos Gomes e creia que eu fui enviado por Deus para te ensinar a graça e o apostolado. Quem aqui crê, dá um sinal. Você crê? Glória a Deus. Então pegue a sua Bíblia e vamos fazer uma oração por todos aqueles que vão receber a palavra, amém? A oração, ela é poderosa e eficaz. O objetivo da oração é para que Deus tenha misericórdia, graça e bondade daqueles que estão na ignorância. Então eu oro sempre para que a palavra seja revelada. Pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua glória eu rogo a ti, o único e verdadeiro Deus, para que segundo a sua graça e sua vontade, o Senhor revele a tua palavra à tua igreja, aos teus filhos, às tuas ovelhas, que vão me ouvir nesse momento, que vão me assistir em algum lugar da face da terra, em São Paulo, no Brasil, em outros países. Senhor, aonde a tua vontade, a tua graça e soberania fizer chegar a minha voz e esta imagem. Eu oro agora por esse meu irmão, por essa minha irmã, mesmo que eu não conheça, eu oro por eles, para que o Senhor envie anjos para ministrar sobre a vida deles, e que o teu Espírito Santo, que é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço e penso, revele a tua palavra, para que ela não volte para o Senhor vazia. Assim seja, segundo a minha palavra, segundo a minha oração, segundo a tua glória e vontade, pois oramos e agradecemos em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Estamos em janeiro, dia 31 de janeiro de 2016. Daqui um mês e alguns dias, eu estarei indo para o Rio de Janeiro, vai ter um seminário em graça no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Então, dia 11 e 12, você que me assiste pela internet, você pode estar lá, tá? Entrada franca, não paga nada. Vai haver um seminário em graça em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Você que me assiste pelo Facebook, você deve estar acompanhando aí as postagens já, né? Dia 11 e 12 de março. Estamos em janeiro, 31 de janeiro. 11 e 12 de março, estarei em Nova Iguaçu, juntamente com o apóstolo Abner, ia falar Leonel da Colômbia. O apóstolo Abner Murilo, do México, Monte Rei, México. Juntos somos mais fortes. O apóstolo Abner e sua esposa Jennifer, pastora Jennifer, estaremos no Rio de Janeiro. O apóstolo Abner é do ministério Heavy, Ressurgindo em Vitória, juntamente com o MGA. Trabalhamos juntos, interligados na mesma fé e no mesmo espírito. Então, apóstolo, meu amigo, receba um abraço aí, tá? Pastora Jennifer, glória a Deus pela sua vida. Em março estaremos juntos ministrando no Rio de Janeiro. A igreja pode dizer amém? Dia 11 e 12 de março, Rio de Janeiro, MGA e o Ministério Ressurgindo em Vitória do México. Ovelhas, peguem suas Bíblias e abra em 1 Coríntios 12. Você que me assiste pelo Facebook, então você vai ver aí as postagens para você fazer sua reserva, tá? O seminário você não paga, tá? Entrada franca. Nós vamos ministrar em um hotel lá em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Então, entre em contato com o abençoado, o contato do Rio de Janeiro,
para que você esteja com a gente, tá? Nesse mover da graça e do apostolado. 1 Coríntios 12. Pronto. Igreja. Hoje eu quero falar sobre a igreja de Cristo, que está na face da terra. E quero que vocês saibam que quando um apóstolo em graça fala de ou da igreja, não estou me referindo a denominações, tá? Porque Deus não tem denominações. A Bíblia não fala de denominações. A Bíblia fala da igreja de Cristo. Amém, abençoados? A Bíblia não fala de denominações, hein? Lá no céu não vai ter placas. Lá no céu não tem denominações, tá? Ah, essa aqui é a igreja X, essa é a igreja Y, igreja A, B, C. Lá no céu não existe isso. Não existe igreja A, B, C, D, F, G, H. Existe a igreja da qual nós fazemos parte. Amém? 1 Coríntios 12, o tema de hoje, igreja, organismo e organização. Sobre isso que o Espírito Santo mandou falar. Igreja, organismo e organização. Duas coisas diferentes, tá? Vamos falar primeiro sobre organismo, depois eu falo um pouquinho sobre organização. 1 Coríntios 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, verso 12, quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 12, verso 12, Paulo disse: assim como o corpo é um, veja que a igreja é chamado de corpo. Está claro ou não está claro? É preciso que todos vejam como Paulo via. E Paulo via como Deus vê. Por isso que ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Traduzindo, Paulo via como Cristo via, que é o próprio Deus. Coríntios 12, verso 12. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Paulo está comparando o corpo carnal, que tem muitos membros. Daqui a pouco Paulo começa a dar alguns exemplos do corpo carnal, físico, para comparar com o corpo de Cristo, para que o Espírito Santo te dê o devido entendimento de como que é o corpo de Cristo. Coríntios 12, 12, você vê que o corpo de Cristo tem muitos membros, e esses membros formam um só corpo. Diga, só existe um corpo. Está claro ou não está claro? E esse corpo, o corpo sempre tem o quê? Uma cabeça. Efésios 1, 22 diz que o cabeça do corpo é Cristo. Tá? Cabeça do corpo não é um apóstolo, cabeça do corpo não é um profeta, não é um pastor, o cabeça do corpo não é uma denominação, o cabeça do corpo é Cristo. E o corpo de Cristo são muitos membros. Nós somos um dos membros do corpo de Cristo. É verdade que não tem alguém na terra que vai saber qual o membro do corpo que ele é. Não tem como saber. Está entendendo? Não tem como um pastor, um profeta, uma igreja, um ministério falar: ah, nós somos, no corpo nós somos X ou Y. Isso não tem como falar. Tá? Eu penso que não tem. Porque seria muita presunção falar. Já pensou se alguém falar: ah, eu sou o olho do corpo? Nossa, hein? O olho vê bastante coisa, né? Ah, eu não sou igual a sola do pé, chulé, tal, frieira. Então veja, para não menosprezar e nem para se exaltar. Coríntios 12, mais uma vez e última, 12. Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos formam um só corpo, assim é Cristo também. Verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Vamos ler, entender e interpretar. Coloca o dedo no verso 13. Pois todos nós quem? Hein? Sobre quem que ele está falando? Quem são esses todos nós? Coríntios 12, 13. Pois todos nós quem? Todas as ovelhas que confessaram a Jesus.
as ovelhas na face da terra que confessaram a Jesus, Filipenses 2, 9, 10 e 11, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A ovelha que confessou a Jesus, ele é chamado na Bíblia de igreja. Está claro ou não está claro? A Bíblia chama essas ovelhas de igreja. É verdade que existe ovelha ainda que não é chamada de igreja. Porque ele não está em nenhuma igreja. Não, não é isso não, pessoal. Está entendendo? Alô, eu não estou falando de denominação, hein? Eu não vim falar de denominação, porque a Bíblia não fala de denominação, ou melhor, qual igreja Paulo pertencia? Sabemos que era uma igreja em graça. Coríntios, Efésios, Galácia, Filipos, era uma igreja em graça, que pregava a graça de Deus em Cristo, isso eu sei. Mas qual o nome? Não tinha. Está entendendo? Que igreja que João ia? Não sei. Que igreja Pedro e Tiago ia? Não sei. Eles iam na igreja, porque eles eram a igreja. O que eu sei sobre eles é que eles pregavam o evangelho da circuncisão. E Paulo, o evangelho da incircuncisão. Mas denominação não existe. Quem está entendendo? Aí já não é organismo. Aí já vai entrar no assunto organização. Está entendendo? Organismo são os membros do corpo de Cristo, da qual nós pertencemos. Quem recebe? Diga por fé, levante a mão e diga: eu pertenço ao corpo de Cristo. Diga: a verdadeira igreja. Tá claro? Mas não somos só nós, tá? Na face da terra, incontáveis pessoas que são ovelhas também confessarão a Jesus e pertencem ao mesmo corpo. Ainda que não pensa como você, não entenda como você, mas recebeu Jesus como você. Então faz parte do corpo. Olha, eu não vou entrar no assunto hoje, senão vai demorar e vai sair do meu objetivo. Eu não vou entrar no assunto hoje da ovelha que é salva pela graça e não confessou a Jesus. Está no mundão aí, pulando no carnaval, nas obras da carne. Então não vou falar dessa ovelha. Hoje eu não vou falar. Vou falar da ovelha que confessou a Jesus. Você está em Coríntios? Abre rapidinho, deixa o Coríntios aberto, não fecha não. Efésios 1, bem rapidinho, não fecha o Coríntios que eu já volto aí. Efésios 1, versículo 13. Aqui Paulo fala da diferença da ovelha que confessou a Jesus. Tá? Efésios 1, verso 13. Paulo escrevendo para a igreja. Alô, diga bem forte, diga, quem é a igreja? Paulo escrevendo para a igreja, ou seja, para pessoas que já tinham confessado a Jesus como Senhor. Quem é que está entendendo? É preciso separar isso aí, hein? Tá? Não é qualquer um que é igreja não, hein? Não é pessoa vivendo na carne, matando, roubando, assaltando, ele é a igreja? Claro que não. Diga comigo, porque a igreja vive para a glória de Deus. Quem está entendendo? Por isso que em Romanos 8 Paulo disse: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Paulo falando com a igreja. Agora, aqueles que estão no mundão, eles estão no Espírito ou na carne? Na carne, então eles não são igreja. Quem está entendendo? Tem que saber separar isso, hein? Efésios 1,13. Olha lá. E deixa o Coríntios 12 aberto que eu já volto lá. Efésios 1,13. É também nele que vós estáis. Nele. Circule na sua Bíblia. Nele. Efésios 1,13. É também nele. Nele em quem? Diga, em Cristo. É também nele, Efésios 1,13. É também nele que vós estáis. Depois. Depois do quê? Depois que ouviste a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido. Para aí. Está claro que Paulo está falando com pessoas que receberam, que confessaram Jesus? Está claro ou não está claro? Tendo nele crido. Está cheio de ovelha aí fora que não está sabendo de nada, não conhece o evangelho, nunca ouviu pregação, não recebeu Jesus, não confessou Jesus. Tem ovelha espírita, tem ovelha budista, sabia disso? Tem ovelha na Seixonoye, tem ovelha no candomblé, tem ovelha na feitiçaria. Na feitiçaria, Paulo diz que feitiçaria é obra da carne. Do jeito que tem ovelha com bebedice, em impureza, em orgia, em prostituição. Abre um parênteses. Ovelhas que ainda não receberam Jesus como Senhor. Não confessaram a Jesus, fecha parênteses.
vírgula, abre outro parênteses. E se a salvação não fosse pela graça? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer isso mesmo. Que a salvação é pela graça. E essas ovelhas que estão na ignorância são salvas pela graça de Deus em Cristo. É verdade que não tem um galardão porque não servem a Deus. É verdade que se Jesus voltar não vai subir no arrebatamento. Porque não confessou Jesus como Senhor. O que Jesus disse lá em Mateus? Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então tais ovelhas na carne não são aprovadas por Deus, não vivem para a glória de Deus, estão na carne, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está claro ou não está claro? Tais ovelhas, se Jesus voltar, elas não participam do arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento é para a igreja. E quem é a igreja? Digam, pessoas que confessaram a Jesus. Por isso que é preciso pregar o evangelho, para que a pessoa creia e confesse. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessar a quem? A Jesus, e crer em seu coração, será salvo. Salvo desse mundo, porque já é salvo pela graça. Quem está entendendo? Então, esse é um dos mistérios da graça de Deus, que só um apóstolo entende e sabe explicar isso. Um pastor da lei não sabe explicar. Ele já está em prostituição, vai para o inferno. Calma, irmão. Não, bandido, ladrão, vai para o inferno. Calma, irmão. Tem ovelha bandido, tem ovelha ladrão. Você sabia disso? Você sabia que tem ovelha nas drogas? Você sabia que tem ovelha na feitiçaria? Sabia que tem ovelha na prostituição, na orgia? Você sabia disso? Por isso que Paulo explicou quais são as obras da carne, e Paulo diz que os que estão na carne e praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. Não está dizendo que não é salvo, está dizendo que não vai herdar o reino de Deus, que é Cristo em nós. Eu já expliquei isso há anos, né? São 19 anos em graça, né? Já está bem explicado que o reino de Deus não é no céu. O céu é o paraíso. O reino de Deus é em nós. Está claro ou não está claro? Lembra da música? A graça é o reino de Deus. Nossas vidas. A graça é o reino de Deus dentro de nós. Então uma coisa é o paraíso. O ladrão na cruz, ele não foi para o reino de Deus e nem herdou o reino de Deus, porque ele morreu. Plantou na carne e morreu. Então ele não herdou o reino de Deus. Lucas 23, 43. Hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Só quem está entendendo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, primeiro não, Efésios 1,13, eu já volto no Coríntios. Efésios 1,13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Alô, agora eu vou te explicar duas coisas diferentes. Uma coisa é ser ovelha, salva pela graça de Deus, porque Jesus morreu já por eles na cruz. Isso é uma coisa. Outra coisa é ter sido selado com o Espírito Santo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Paulo fala sobre isso. Aqui, ó. Efésios 1,13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele o quê? Tendo nele o quê? Crido. Então a ovelha precisa receber Jesus confessando com sua boca para que possa crer que Jesus morreu pelos pecados, morreu para libertar, morreu para salvar. Quando ele crê, Efésios 1,13, tendo nele crido, fostes o quê? Alô, o que acontece com quem crê? Quero ouvir. O que acontece com quem crê? Tendo nele crido, foste selado com o quê? Com quem? Com o Espírito Santo da promessa. Quem está entendendo? Por isso que é preciso pregar o evangelho, abençoado. Quando você prega para uma ovelha, ainda que ela esteja nas obras da carne, prostituição, na bandidagem, no tráfico, em orgia, na bebedice, não sei onde a ovelha está fazendo essas coisas, na carne. Então quando se prega o evangelho, ela sendo ovelha, ela vai crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Aí, eu não vou nem mexer com sociologia, né?
sabe, sociologia. Ah, ela é prostituta porque o pai morreu, a mãe morreu, e o filho é pequenininho, tem que sustentar o filho. Não vou nem mexer em sociologia. Isso é coisa da terra. Eu estou falando sobre coisas espirituais. Que a salvação foi dada para a ovelha no Espírito. Se ela sabe, se ela não sabe, não interessa. Se ela conhece, se ela não conhece, não interessa. Se ela entende, se ela não entende, não interessa. Se ela morrer, ela é salva pela graça. Mas se ela não morrer e Jesus voltar, ela não sobe no arrebatamento, porque ela não é igreja ainda. Igreja são pessoas que receberam e confessaram a Jesus. Só quem está entendendo, dá um sinal. A igreja está aqui hoje? Cadê a igreja? Igreja. Bom, volta em Coríntios 12. Deus me ajuda, porque eu tenho muita coisa para falar e não estou nem na metade ainda. Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Diga para o seu irmão, o Espírito que está em você está em mim. Diga isso. Diga, o Espírito que está em mim está em você. Em outras palavras, o Espírito Santo que habita em mim não é maior, nem menor, nem melhor, nem pior do que aquele que está em você. Por isso, Coríntios, 2 Coríntios 4,13, temos o mesmo espírito de fé. Coríntios 2, verso 12, não recebemos o espírito que provém do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Fala para o seu irmão, temos o mesmo espírito. Eu não vou nem entrar nesse assunto, tá? Mas só uma beliscadinha, só uma lembradinha. Ora, se temos o mesmo espírito, não podemos brigar. Amém? Se temos o mesmo espírito, não podemos ficar de mal. Com obras da carne em geral. Se temos o mesmo espírito, não podemos criar contenda e confusão, temos o mesmo espírito. Por isso que um crente com outro crente, um cristão com outro cristão não pode brigar nunca. Tem o mesmo espírito, como é que vai brigar? Ainda que no entendimento doutrinário tenham divergências. Ah, apóstolo, é isso que eu queria que você falasse. Como é que nós temos o mesmo espírito daqueles que estão debaixo da lei? Fosse o mesmo espírito, eles estavam em graça também. Não, não é assim, irmão. Pedro tinha o Espírito Santo e Paulo também. Tiago tinha o Espírito Santo e Paulo também. Pedro tinha o Espírito Santo e Paulo também. Só que Paulo entendeu a graça de Deus em Cristo e eles não entenderam. Está claro ou não está claro? Por isso lá em Coríntios, Paulo disse, olha, importa que haja heresias entre vós, para que os que são da verdade se manifestem no vosso meio. A ovelha que é criança em Cristo, se não der uma chupetinha para ela, uma chuquinha, ela não dorme, só dorme com o abajur. A ovelha é assim. A ovelha que não, já come feijoada com pimenta, né? A ovelha é diferente. Então eu entendo que esse ministério são para ovelhas que já comem feijoada, tem dente forte para quebrar coco, né? Mastiga o coco, morde o coco, né? Você consegue entender o coco? Quem recebe? Tá mastigando o coco aí já faz 19 anos, né? Quem tá mastigando o coco? Mas uma ovelhinha, bebezinha, às vezes não consegue mastigar, né? Como assim não há diabo? Eu vi ele hoje de manhã. Ah, então tem que dar uma chuquinha e fazer um nana-nenê para a ovelhinha, porque a ovelhinha ainda não pode comer coco. É? Só a sopinha de letrinha, né? Mas mesmo assim, Coríntios 12, 13. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer servo, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Alô, é preciso ter maturidade para saber viver aqui, hein? Porque você vai encontrar outras ovelhas na face da terra, que bebeu do mesmo Espírito, que recebeu do mesmo Espírito, que foi batizado com o mesmo Espírito, mas não entende o que nós entendemos. E aí? Vai ficar de mal? Vai brigar? Vai criar desavença? Vai criar contenda? Olha que Deus não é Deus de confusão, hein? E aí, o que você vai fazer? Ah, lembrei o que eu vou fazer. Ah, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a... Gálatas 5:6. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Você vai ter que ter amor e maturidade para conviver. Ou vai ficar de mal?
Tá de mal, come sal na panela de mingau, deixa um pouco pro Natal. Você vai ficar de mal do irmão? Não, ele não está em graça, está debaixo de maldição. Irmão, já passei faz tempo por isso aí, hein? Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu vou falar para uma pessoa que ele está debaixo de maldição, na cara dele assim, conversando. Um irmão em Cristo, que Cristo morreu por ele na cruz. Eu vou falar para ele, conversando assim, está debaixo de maldição. Eu não consigo mais. Hoje a fé opera pelo amor. O amor tudo suporta. Coríntios 12, 14. Eu vou dar uma corridinha agora, tá? Coríntios 12, 14. Ora, o corpo não é só o MGA. O corpo não é um só membro, mas muitos. Não, se não for dessa igreja aqui... Ô, irmão, calma, irmão. Tá que nem aquela congregação que existe no Brasil. Tem uma congregação no Brasil que acha que só eles que são salvos. Parece que não lê a Bíblia, parece que não lê Paulo. Parece que não lê 1 Coríntios 12, que Paulo falou que há muitos membros. O corpo é um só, mas tem muitos membros. Não, você não é meu irmão, não. Eu não sou irmão. Você é o quê? Filho de Deus. Eu também sou. Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai de todos. O que você é? Filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Ué, se você é filho de Deus e eu sou filho de Deus, nós somos o quê? Irmãos. Como que não é irmão? Não, só se você estiver aqui com a gente. Se você estiver aqui, então você é irmão. Não, eu sou de outra igreja. Não, então você não está no caminho ainda, você está na beira do caminho. Já ouvi isso, hein? Já ouvi isso, irmão. Já ouvi isso, hein? Vocês são criaturas. Nós somos novas criaturas. Vocês não, vocês são criaturas. Uma criatura é o cavalo, é a vaca, o cachorro. Eu não sou vaca, cachorro, cavalo. Eu sou ser humano, comprado pelo sangue de Jesus, diz a Bíblia. E 2 Coríntios 5 diz, verso 17, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Você é nova criatura? Eu também sou. Você não é filho de Deus? Eu também sou. Então somos irmãos. Não! Irmão. Digam todos, a fé opera pelo amor. Você vai encontrar isso na terra, hein? Quem está me entendendo? Olha aqui, ó. Coríntios 14, 14. O corpo não é um só membro. Mas o quê? Muitos. Você vai encontrar pessoas que não vai aceitar. Alguém já encontrou quem não aceita? Não, não concordo nunca. Eu não aceito. Ó, irmão, está na Bíblia. Não, mas não é assim. Como que é então? Então ele não sabe explicar. Porque ele vai ter que engolir que é assim. Diga que o corpo é um só. Mas tem muitos membros. Então vou ter que aceitar que tem muitos membros. Então vou ter que crer que ele é filho de Deus igual eu. Que ele é salvo igual eu. Que ele tem o Espírito igual eu. É. Eu sou filho de pastor, nasci filho de pastor e em igreja tradicional. Além de ser uma igreja da lei, igreja tradicional. A tradicional, aquela que mulher não podia cortar cabelo. Eu sou do tempo que mulher não podia nem usar grampo. Eles falavam ramona. Não é ramona na sua terra? Né? Mulher não pode usar grampo no cabelo. Não pode usar tiara no cabelo. Sou desse tempo aí. Peguei isso aí, filho de pastor da lei. E além de ser filho de pastor da lei, em igreja tradicional, que não podia bater palma, não podia mexer o pezinho assim, ó, na hora do louvor, não podia bater palma, não podia mexer o pezinho, não podia dar chocolate, não podia nada. Igreja tradicional, não podia bater palma, mulher não podia cortar cabelo, mulher não podia passar batom, usar brinco. Eu sou desse tempo, sou filho de pastor assim, igreja tradicional. Tá bom, mas eu li a Bíblia, meu pai era pastor, e eu sabia sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu já tinha lido na Bíblia. Eu sabia que, segundo a Bíblia, o Espírito Santo se manifestava, não tinha acontecido comigo ainda, mas eu sabia que eu já tinha lido que o Espírito Santo manifestava com dons do Espírito e as pessoas falavam em línguas. Isso eu sabia. Não tinha acontecido comigo ainda. E então, na igreja do meu pai, onde eu nasci, não podia bater palma, mulher não podia cortar o cabelo, mulher não podia usar batom, mulher não podia usar brinco, mulher não podia usar colar, mulher não podia nada. Não podia. Crente, mulher não podia. Tá bom. E então, um dia eu fui em outra igreja. Não esqueça isso nunca. 1991. Fui em outra igreja, num culto de domingo. Estou sentado assim no fundo da igreja. A mulher na minha frente com o cabelo igual da Zinha. Cabelo curto. Tudo que não podia a mulher tinha. Cabelo bem curtinho, com brinco, com batom,
com esmalte, com colar, com pulseira, manguinha de fora igual abençoada assim, tudo que não podia ela tinha. E sabe o que ela estava fazendo? Cheia do Espírito Santo falando em línguas. Minha cabeça deu um parafuso. Eu nasci na lei, eu falei, como é que não pode? Essa mulher está cheia do Espírito Santo. A mulher na minha frente, eu atrás, ela na minha frente. Estou lembrando da irmã agora, a mulher falando em línguas, cheia do Espírito Santo. A glória de Deus sobre a vida dela. E ela falando em línguas, e os meus olhos vendo tudo. Cabelo curtinho, manguinha de fora, esmalte, batom, brinco. Ela tinha tudo que não podia. Eu falei assim, como é que não pode se ela está cheia do Espírito Santo? Então Deus não liga para essas coisas. Aí, lendo a Bíblia, eu fui descobrir que Deus olha o coração e não a carne. Deus lida com o Espírito e não com a carne. Está claro ou não está claro? Mas olha o que eu passei, hein? Me escandalizei muito. Nossa, filho de pastor da lei, me escandalizei. Eu estou lá, a mulher na minha frente falando em línguas e cheio da glória, aquela unção. Eu fiquei... Aí já... Cabelo cortado, brinco, batom, tudo que não podia ela tinha. E estava cheio do Espírito Santo. E as irmãs na igreja do meu pai igual bruxa, mas estava vazia. Elas, tudo brusudunga. Vazia. E a mulher com tudo que não podia, segundo os homens, cheia do Espírito Santo. Aí Deus começou a falar comigo, né? Está vendo? Ó, o que é doutrina e preceitos de homens... E o que é a minha presença, a minha manifestação. Foi ali que eu comecei a abrir meus olhos. Né? Coríntios 12, 15. Olha lá. Olha Paulo explicando e ensinando sobre o corpo de Cristo como organismo. Vou ler de uma pancada só. O tema de hoje, igreja, organismo e organização por enquanto. Estou mostrando a igreja como organismo. Coríntios 12, 15. Se o pé, eu não sei quem é o pé, está abençoado. No corpo de Cristo, eu não sei quem é o pé. Eu não tenho vergonha de falar isso. Não sei quem é o pé, não sei quem é a mão, não sei quem é o olho. Não tem como saber e ninguém sabe, hein? Se algum profeta ou apóstolo ou pregador falar, eu sei, você sabe coisa nenhuma, pai. Você não tem quem sabe. O único que sabe é Deus. Não tem como saber quem é o pé no corpo de Cristo, quem é o olho, não tem como saber. Está claro ou não está claro? Isso não foi revelado. Você pode até deduzir. Mas não tem como saber quem é o pé, quem é o braço, quem é o olho, quem é a mão. Não tem como saber. Consegue me entender? Então, Coríntios 12, 15. Paulo falou, se o pé disser, não sou mão. Bom, eu não sei quem é o pé, também não sei quem é a mão, né? Não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Só porque ele não é mão? Só porque ele não está em graça? Ah, está debaixo da lei. Ah, então ele não é do corpo. Nós somos do corpo. Ah, bonitão vocês, hein? Diga comigo, o corpo é um só. Diga, e tem muitos membros. Vocês estão vendo como que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Reconhecendo os ensinos de Paulo. Que está dizendo que tem muitos membros no corpo. Pé, mão, olho, da lei, da graça, tradicional, renovado. Dá um sinal quem está entendendo. Não será por causa disso do corpo? Olha o verso 15. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? 16. E se a orelha, eu não sei quem é a orelha do corpo de Cristo, eu não sei. Não tem como saber. Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Eu não sei quem é olho e quem é ouvido. E não tenho vergonha de falar isso. E tenho certeza que ninguém na face da terra sabe. Não tem como saber, irmão. Mas de uma coisa eu sei. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. Mas quem? Coríntios 12, 18. Mas quem? Mas Deus colocou os membros aonde? No corpo, cada um deles como quis. E agora, irmão? E agora, irmã? Hã?
Por isso que eu falo aqui, ó. Você tem que servir a Deus, abençoado. Sabe aquelas pessoas que não é de igreja nenhuma? Que não pertence, eu sou salvo, Cristo morreu pelos meus pecados, e o Espírito Santo habita em mim. Aí você não congrega em lugar nenhum. Você é daqueles que não congrega, os famosos desigrejados. Tem uma turma assim agora, né? Só que Paulo não pertencia a essa turma, né? E nem ensinou isso. Pelo contrário, Hebreus 10, 25, Paulo disse, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Essa conversa de desigrejado, isso é coisa de... Desigrejado, irmão. Jesus morreu pela sua igreja, a igreja é a união do corpo. Como é que você não congrega em lugar nenhum? É porque as igrejas, então tá todas erradas. Você é o único certo no mundo, na doutrina, né? O amor, você já deve estar amando o mundo ao quadrado, né? Você já deve estar ajudando os pobres, viúvas, porque de repente você é daqueles que fala assim, não dê o seu dízimo, dê comida para o pobre, dê alface, dê arroz, dê feijão. Então, na hora de pagar as contas do ministério, vamos no banco e paga com feijão, com arroz, com alface. Tem pessoas assim, irmão. Quem está entendendo? Tem pessoas assim. Lamentável isso aí, né? São pessoas que não entendem nada sobre organização. E eu vou falar daqui a pouco. Eu vou ler aqui. São pessoas que não entendem nada sobre organização. Acha que todo pastor é ladrão. Acha que todo pastor pega o dinheiro para ele, do dízimo da oferta. São pessoas ignorantes, né? Radicais e ignorantes. Por vezes hipócritas. Parece que não lê a Bíblia ou só lê um pedacinho. Coríntios 12, 18. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se fossem todos... Coríntios 12, 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo de Cristo? Aonde? 20. Pois há muitos membros, mas um só corpo. Diga comigo, está escrito. Há um só corpo. E muitos membros. Ou em outras palavras, diga, há muitos membros e um só corpo. Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão, hein? O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Olha, é Paulo falando, hein? Lembrando que eu estou aqui pregando e ensinando a graça e o... apostolado. Ou você pensa que apostolado é só quando eu falo que você é salvo pela graça? E vocês aqui também. Vocês pensam que apostolado é o quê? É só quando eu falo o diabo foi aniquilado. Aí é apostolado. Agora Coríntios 12 não é. É o quê? Quando eu falo que você foi predestinado, aí é apostolado. Quando eu falo que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, aí é apostolado. Quando eu falo que você com uma só oferta foi aperfeiçoado, aí é apostolado. E quando eu falo Coríntios 12 sobre o corpo, aí não é? Se é o mesmo Paulo que trouxe o apostolado. O apostolado não está em um versículo. O apostolado não está em uma carta de Paulo. O apostolado está nas 14 cartas de Paulo. O apostolado é um conjunto que está em Coríntios, em Romanos, em Efésios, em Gálatas. É o apostolado. O que está escrito é o apostolado. E nós recebemos a graça e o apostolado. Eu recebo. Apóstolo, se é que nem você está falando, opa, não é como eu estou falando, é como está escrito, eu estou lendo. Tá bom. Mas se é como está falando, então eu vou ter que conviver com esses irmãos aí. Coríntios 12, versículo 21. O olho não pode dizer à mão. É Paulo falando, hein? Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, está debaixo da lei, está debaixo de maldição, está vivendo das obras mortas. Coríntios 12. Irmão, as coisas mudam, hein? Sabe por que muda? Porque conforme o tempo vai passando, aquele que um dia nasceu, criança, bebê, com o tempo vai passando, ele vai crescendo e se tornando. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando cheguei a ser
adulto. Acabei com as coisas de menino. O que o Espírito Santo está falando aqui nesses últimos dias é o seguinte: o que você vai fazer, hein? Com os membros mais fracos do corpo? Vamos excluir tudo. Que Bíblia que você está lendo? Que apostolado que você está recebendo? Mas em Gálatas 2:6, Paulo disse: não submetemos a ele nenhuma hora. É verdade mesmo, não submetemos a eles. Mas você vai encontrar eles. Ou a sua Bíblia diz que Paulo mandou enforcar Pedro, Tiago e João, porque eles pregavam circuncisão. Será que tem alguém aqui entendendo o que eu estou falando? Me dá um sinal quem está entendendo. Paulo ficou de mal de Pedro, Tiago e João? Não ouvi. É verdade que Paulo exortou a Pedro publicamente. Pedro, você sendo judeu, ele exortou, repreendeu. Mas Paulo não ficou de mal de ninguém, abençoado. Pelo contrário, ele diz: quando depender de vós, tem de paz para todos os homens. Uma coisa é você conhecer a verdade e andar na verdade. Outra coisa é você viver em amor. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Não está entendendo ainda? Eu vim falar com aqueles que estão se tornando maduros. Hebreus 5. Pelo tempo, devendo já ser mestres. Hebreus 5:12. Pelo tempo, devendo já ser mestre, hein? Irmão, vai ler Efésios, vai ler Coríntios. Acaba com esses negócios de inimizade, hein? A nossa posição é a nossa posição. Estamos em graça? Estamos em graça. Graça e apostolado. Mas não anda com inimizade com ninguém. Porque Deus não é Deus de confusão. Uma coisa é a sua posição doutrinária, abençoado. Está conseguindo entender, abençoado? Uma coisa é a sua posição doutrinária. Estamos em graça, estamos em Cristo. Recebemos a graça e o apostolado. Outra coisa é você andar com inimizade com as pessoas essas que também foram compradas pelo sangue de Jesus, não conhecem e não entendem o que você conhece, entende? Você acha que Deus se alegra com você andar com inimizade com alguém, abençoado? Só porque a pessoa não conhece o que você conhece, porque ele não entende o que você entende, porque ele não chegou nesse nível da fé, você vai andar com inimizade com a pessoa? Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus quer isso de nós? 1 Coríntios 12, versículo 21. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. Verso 22. Antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são o quê? Segundo a ótica de Deus, são o quê? Necessários. Mas... Irmão, quem está me entendendo? Irmão, baixa a bola, irmão. Paulo precisava de Cristo, Pedro também. Paulo precisava de Cristo, Tiago também. Mas Tiago, não mexe com Tiago, ele pregava para lá, nós pregamos para cá. Está claro ou não está claro? Mas João disse, abençoado, que o João falava na igreja dele lá, tá? Paulo pregava uma coisa, João pregava outra. Mas Paulo não estava com inimizade com João, nem com Pedro, nem com Tiago. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Deus está falando com você? Você deve andar com inimizade com alguém, irmão? Só porque a pessoa não crê como você, não entende como você, não pensa como você, não foi revelado a ele como você, você pode andar com inimizade com algum irmão em Cristo? Coríntios 12, versículo 22. Antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. 24. Porque o que em nós são mais nobres não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. 25. Para que não haja o quê? Divisão aonde? No corpo. Coloque o seu dedo no verso 25, Coríntios 12, 25, e diga: se está escrito, eu creio. Diga: Deus não quer divisão no corpo. Nós só cremos se estiver escrito. Ao verso 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes
tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olhem para mim. Paulo não está aqui agora falando a respeito de uma denominação em graça. Senão a Bíblia seria uma para nós que estamos em graça e outra para quem está vivendo das obras. Não é verdade? E vai ser assim? Pode ser assim? Uma Bíblia para quem está em graça e uma Bíblia para quem está debaixo da lei. Existe isso? Não. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Coríntios 12, 13. Todos foram batizados no mesmo corpo. Vai entendendo aí, criando maturidade, que você está na terra ainda. É verdade que eles não entendem como nós, mas Deus espera mais de você. Diga, quem entende mais, suporta mais. Você não pode esperar que um menino em Cristo, uma criança em Cristo vai te suportar. Você que vive pela fé sem nenhuma obra da lei. Não come, não bebe, não unge, não molha. Você vive só pela fé. Então ele não vai te entender 100%. Mas você tem que entender ele. Só quem está entendendo. Olha, e para terminar, senão vai demorar muito, eu não vou ter tempo, Atos capítulo 6. Eu ia ler muito mais coisa, ia falar muito mais coisa, mas para não demorar, senão vai atrasar algumas pessoas. Atos capítulo meia dúzia, um resuminho do que é organização. Eu falei do organismo. Diga comigo o tema, diga igreja, organismo e organização. Agora, na organização vai haver diferença. Ah, eu fui numa igreja que a cadeira era vermelha e o tapete era azul. Tinha uma faixa. Isso é organização. Isso aí não é doutrina. Tá claro? Organização. As irmãs se vestiam de branco e os homens de amarelo. Organização. Tinha ar-condicionado, saindo até pelo chão. Isso é organização, não tem nada a ver com organismo. Organismo são membros do corpo de Cristo. Quem são esses membros? Pessoas, homens ou mulheres, que confessaram a Jesus. Passam a ser membros do corpo de Cristo. Organismo. E organização? Rapidinho para terminar. Atos capítulo meia dúzia. Abre aí. Atos capítulo 6. Quem já achou? Diga amém. Atos 6, verso 1. Atos 6, verso 1. Aqui, o organismo já estava em ação, que são os membros do corpo de Cristo. O organismo já estava em ação, e então eles começaram a se organizar. Aqui fala literalmente sobre isso. Atos 6, verso 1. A igreja, Atos 6, 1. É verdade que cada igreja é uma igreja, hein? Tá? A Bíblia fala, olhem para mim, a Bíblia fala de dois tipos de igreja. Igreja em maiúsculo, isso deveria ser escrito na letra. Quem traduziu a Bíblia não fez isso. Porque 1 Coríntios 12 fala da igreja em maiúsculo, que é o corpo de Cristo. Atos capítulo 6 fala da igreja em minúsculo, que é a igreja organização, igreja local, igreja de Corinto, igreja de Éfeso, igreja de Colosso. Mas apóstolo, você não falou que tem só uma igreja em maiúsculo, que é o corpo de Cristo. Mas igreja em Roma, igreja na Galácia. Ah, os membros do corpo de Cristo. Quem está entendendo? A Bíblia, letra, deveria ser assim. Ou seja, já interpretada. Mas ela não é. Ela só foi traduzida. Por isso que na Bíblia você não encontra a palavra graça em maiúsculo. Mas deveria estar em maiúsculo em alguns lugares. Por exemplo, Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Maiúsculo. Graça de Deus, o amor, o favor. Vivemos em graça. 1 Tessalonicenses 5. Ali em minúsculo, que é doutrina. Graça em maiúsculo, o amor de Deus em Cristo.
Graça em minúsculo, a doutrina. Igreja em maiúsculo, o corpo de Cristo. Igreja em minúsculo, a organização local. A Bíblia não fala sobre isso. Eu tenho que enxergar isso como apóstolo. Ela só foi traduzida, ela não foi interpretada. Quem está entendendo? E para terminar, Atos 6, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimentos. Atos 6:2. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então eles estavam falando de organização. Atos 6:3. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou toda a multidão. Quer dizer, eles estavam se organizando. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, estes orando lhes impuseram as mãos. De sorte que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aqui não fala sobre o corpo de Cristo como organismo, mas fala da igreja não organismo, em organização. Aqui não fala de denominação. Aliás, a Bíblia não fala de denominação. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A Bíblia fala igreja. Ela não fala de denominação, tá claro? Denominação é coisa da terra. Denominação é coisa de cartório. Denominação é organização. Mas é preciso entender que uma coisa é a igreja como organismo, membros do corpo de Cristo. Outra coisa é a igreja como organização. E você, irmão, você que pertence ao corpo de Cristo, você precisa servir a Deus numa organização. Porque a igreja, ela se organiza na terra. Para terminar, Paulo disse em Coríntios 14:40, faça-se tudo com ordem e decência. Ele não está falando dos membros do corpo de Cristo como organismo. Ele está falando da igreja como uma organização. Em evangelismo, em louvor. Ele até falou em organização lá em Coríntios sobre falar em línguas. Quando falar em línguas, fale no máximo 1, ou no máximo 2, ou no muito 3. E haja interpretação. O que ele estava falando? Sobre organização na hora do culto. Quem entendeu? Fiquem de pé comigo em nome de Jesus. Levante a sua mão direita. E digam comigo assim: Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, entendemos e cremos, pois está escrito, somos membros do corpo de Cristo. O corpo é um só, tem muitos membros, espalhados pela face da terra, membros diferentes uns dos outros, pé, mão, olho, braço. O corpo tem muitos membros, membros do corpo de Cristo. Esse é o organismo, a igreja como um organismo. Nós também entendemos a igreja como uma organização. Onde tem a organização, a ordem no culto, doutrina, disciplina, estilo de fé. Nós cremos, Senhor, como está escrito, que a tua igreja é um organismo e uma organização. Organismo, membros do corpo de Cristo. O corpo é um só, mas são muitos membros. Organização,
a tua igreja na face da terra, crescendo e avançando a cada dia, em louvor, em adoração, em pregação, em doutrina, em dons espirituais. Cremos e recebemos a tua palavra como ela é, que a tua igreja é um organismo e uma organização. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor, graça e paz. Esta é a graça e esse é o apostolado. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.